pelo mundo. E agora veja conceitos básicos da filosofia hindu. Vamos dar sequência aqui, ó. No hinduísmo há uma larga gama de crenças, juntamente com muitas escolas que promovem diferentes ideias. Não há credo formal e nem formas padronizadas de adoração. No nível inferior, inclui os mais primitivos tipos de animismo. Em sua expressão mais sofisticada surge o monismo, como eu falei para vocês, né? O Deus impessoal, constituinte de todas as coisas, tá ok? Os seus avatares. E aí, quando entra na questão dos avatares, já passa para um politeísmo. De um monismo vai para um politeísmo e desce até um animismo e totemismo das religiões mais populares. Então, o hinduísmo é um saco de gato, como eu já havia dito. É muito complexo, é muito complicado. Em sua expressão mais sofisticada surge o monismo. Assim, uma caracterização geral deve ser uma descrição bem ampla dos muitos elementos que formam o chamado hinduísmo. Definição da religião. Não existe uma única definição que consiga explicar o hinduísmo em sua totalidade. Na verdade, o hinduísmo é um conglomerado de ideias, crenças, convicções e práticas que variam de povo para povo, de região para região. O hinduísmo ariano do norte da Índia, por exemplo, é radicalmente diferente em muitos aspectos do hinduísmo dravidiano do sul da Índia. Entretanto, pode-se compreender o hinduísmo das seguintes maneiras: hinduísmo religioso. Adeptos dessa forma de hinduísmo creem nas escrituras épicas, óbvio, né, são autores delas, né? Os Puranas, o Mahabharata, é um épico também, interessantíssimo, tá? O Ramayana e o Bhagavad Gita, que também é muito interessante. Então, em questão de literatura, como eu já disse desde o começo da nossa matéria, nós temos que ser francos, temos que ser honestos, sinceros, analisar aquilo que estamos analisando com toda sinceridade. Há muita profundidade nessas narrativas, tá? Nesses livros, nessa sabedoria. Há muita profundidade. São muito interessantes. Agora, obviamente, não dá para concordar com tudo. E principalmente algumas coisas que são incoerentes, são de fato complicadas, não dá para engolir essa questão das castas, tá? Só dá para ver um preconceito institucionalizado, então, tanto que o próprio governo do país está combatendo, ok? Mas isso vai ser muito complicado porque está ligado a um conceito religioso, tá? Então tem o Dharma, né? Tem o Sansara, tem o ciclo de renascimentos e tem uma ideia já instituída de que, de fato, aqueles integrantes das castas inferiores estão num ciclo para, então, morrendo e renascendo em castas superiores, se elevarão até um nível de nirvana quando serão libertos do Sansara, dessa roda de renascimentos. Então, é uma coisa que está na cabeça das pessoas. Uma lei não é uma lei num papel que vai mudar isso. É muito complicado. E isso é uma coisa, ao meu ver, muito complicada de se engolir, de se aceitar, né, desses conceitos religiosos. Mas que há muita sabedoria nas narrativas, há sim. Há coisas muito interessantes. Conceitos de justiça, conceitos de libertação do materialismo, tá certo? De meditação, coisas assim muito profundas mesmo. Conforme estava lendo aqui, perdão, desculpe, eu me perdi um pouco aqui na leitura. Sim, o Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, afirmando que esses épicos são revelações de Deus. Existe uma crença bem forte nos avatares, encarnação dos deuses. Sua teologia é sincretista. O homem tem liberdade de escolher o seu próprio Deus dentre o panteão de 33 cores, 330 milhões, e de adorar qualquer número deles. E aí, percebeu a sacada? O hinduísmo é, de fato, a ideologia que estrutura as religiões unidas da ONU. É assim, é um conceito pronto. A ONU simplesmente é montada em cima dessa estrutura aqui. A ONU no seu braço religioso. Esse aqui é uma máquina de sincretismo, o hinduísmo. Ele funciona já de uma forma muito ligada a esta prática sincretista. Ele absorve aquele conceito, o dilui e o integra dentro do seu panteão de crenças. Não há qualquer dificuldade de ele fazer isso. Tá? Ele é uma máquina sincretista de fato, utilizada aí pela ONU para eliminar as diferenças e promover uma união
universal, né? Uma unificação universal. O hinduísmo popular agora, veja só. Esta forma de hinduísmo encontra-se bem distanciada da filosofia do brahmanismo. Essa forma de hinduísmo encontra-se bem distanciada da filosofia do brahmanismo. Os seguidores desta forma são influenciados pela tradição ancestral, pela adoração dos animais, pelas práticas religiosas nos templos, pela magia, pelo exorcismo, etc. São indiferentes à autoridade do Veda e só se interessam em ter um Deus que os proteja, os abençoe e os torne prósperos. A maioria dos hindus adere a esta forma de religião. Então, a religião da grande maioria, da grande massa, que são a massa constituinte da maior, né, da maioria populacional. Então, a maioria populacional, que são das castas inferiores, por outro lado, são adeptos também dessa forma de hinduísmo mais popular. Esse hinduísmo mais ligado a um tradicionalismo, a esta forma mítica, né, de olhar para essas representações religiosas, esse animismo e esse totemismo, tá ok? Então eles estão ligados mais a isso. O hinduísmo místico, gurus com misteriosas experiências pessoais estão atraindo para si muitas pessoas. Esses gurus fazem afirmações sensacionalistas, muitas vezes dizendo que são avatares e possuem poderes sobrenaturais para curar, capacidade de realizar milagres e ler pensamentos mais profundos das pessoas e de prever o futuro. Dentre os gurus que têm multidões de seguidores, destacam-se Satya Sai Baba, Bal Yogesha, Acharya Rajneesh. A meditação transcendental de Mahesh Yogi tem conquistado muitos adeptos na Índia e em outros países. E aí, através dessa meditação transcendental, é interessante porque ela é vendida no mundo ocidental como algo muito neutro, tá? Ela é vendida como algo muito neutro, mas ela é uma grande isca. Ela é uma grande isca. Por quê? Você adentra ela por uma coisa neutra, uma meditação, algo extraordinário, né? Você vai se tornar uma pessoa mais profunda, mais calma, mais tranquila, mais centrada, mais equilibrada, né? Em toda essa questão de equilibrar as energias e tal. Pronto, você entrou, você comprou essa ideia. Só que conforme isso vai promovendo de fato algo que é interessante para você, que vai te trazer um certo conforto, você vai querendo saber um pouco mais, vai querendo se interessar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. É quando você descobre todo este mundo de mística, religiões, tradições, e você vai cada vez mais se vendo envolvido por isso. Você vai se envolvendo na teia. É quando nós vimos aí a nova era, tá certo? Promovendo o que eles chamam de era de aquário, entrando, né, penetrando, né, no meio, né, desses povos que eram de tradição cristã, este mundo ocidental que era constituído com a tradição judaico-cristã. Eles permearam, né, este mundo, né, entraram aí de forma sorrateira e conquistaram muitas pessoas debaixo da barba aí, né, dos pastores, padres e patriarcas e tudo mais, né? Então entraram e conquistaram as pessoas a partir dessas questões que começam neutras e depois vão colocando suas garras de fora, né, com toda essa religião. Quando a pessoa se vê, já está totalmente envolvida nisso. E ela então se entrega totalmente a esse tipo de conceitos. E aí vemos aí os movimentos da nova era entrando forte, né, no mundo ocidental. O hinduísmo tribal. Esse tipo de hinduísmo é muito afirmado e influenciado por animismo, espiritismo, ocultismo, necromancia, adoração de animais. O temor desconhecido provoca um temor instintivo na mente de seus seguidores. Embora tenha sido afirmado que a fé cristã tenha sido levada à Índia pelo apóstolo Tomé, Eusébio de Cesareia que diz isso, não a Bíblia, tá? No primeiro século da era cristã, tendo resultado na formação de uma igreja cristã, esta permaneceu fechada em si mesma e não se espalhou. Permaneceu fechada em si mesma e não se espalhou. Deixa eu só localizar aqui, porque já que ele mencionou, eu vou pegar aqui uma informação do Intercessão Mundial. Olha só.
aqui na página, deixa eu só localizar aqui a página, vai ser interessante porque vai casar com isso que ele trouxe aqui. Olha só, na página 339, tem seção mundial relacionado aqui ao território de Goa. Aqui, a área de 3.660 km², colônia portuguesa de 1510 a 1961, até 1961. Plena soberania em 1987, né? Comunicada aí para a Índia. Os povos que habitam lá, a religião hindu é a maioria, mesmo lá, a religião hindu é 64,5%. Isso aqui são dados de 98, tá? São dados atualizados não, mas dá para ter uma ideia, né? Agora interessante, cristãos 31,2%. Então é uma margem grande aí de cristãos e adeptos do cristianismo num território indiano, né? Interessante. Quase todos católicos, muçulmanos 4%. Interessante, um lugar na Índia onde os cristãos têm uma margem alta e os muçulmanos são uma pequeníssima minoria. O catolicismo tradicional é o legado de séculos de governo português. As crenças hindus e costumes estão entrelaçados. Esse é o perigo. Olha o cristianismo sincretista aqui. Ó. O cristianismo se deixou formar. Como Paulo tanto aconselha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Então veja, aqui eles fizeram o movimento inverso, eles tomaram a forma, né? Eles infelizmente se deixaram amoldar por essas tradições hindus. Então costumes estão entrelaçados com o cristianismo. É uma necessidade urgente, uma nova vida em Cristo e um claro entendimento do cristianismo bíblico, tá? Não das tradições que a galera inventa aí para amenizar o choque, amenizar o impacto, né? Precisa uma afirmativa mais clara do cristianismo bíblico. Os protestantes são cerca de 1000 e as igrejas muito poucas. Não existe uma Bíblia adequada em Konkani, que é um dialeto, né, de Goa, em literatura evangélica na língua. Obreiros capazes de comunicar em Konkani são uma grande necessidade. Existem poucos obreiros para alcançar os nominais católicos hindus ou muçulmanos. Veja aqui uma das preocupações que é colocada aqui no livro Intercessão Mundial em relação a Goa, que é tradicionalmente um território cristão dentro da Índia, tá? E pode ser ligado a uma tradição antiga que é afirmada por Eusébio de Cesareia, de que Tomé tenha levado o evangelho para lá. Então é interessante perceber aí essas ligações e também tomar cuidado, porque muitas das vezes você entende que há ali uma presença nominal, mas que na verdade ela não é mais eficaz, porque ela se deixou sincretizar, né? Ela se fundiu, se misturou com as tradições locais, pedindo então uma renovação. Então, conforme estamos vendo aqui, né, as características do hinduísmo, desde as mais místicas ou mais intelectuais até a mais popular e tribal. E aí temos esse quadro aí que mostra a evolução, a Índia no período védico, tá ok? Para recordar, a Harappa foi o maior centro econômico do Vale do Indo, tá? Então a sociedade de Harappa, que é a mais antiga. 1900 a.C., o rio Gagarhakra secou e mudou a vida do Vale do Indo, afetou a população, migração para Harappa, problemas de superpopulação e empobrecimento do Vale do Indo, chegada dos arianos, povo nômade da Europa Oriental. Até esse quadro até explica um pouco a eficácia da dominação ariana sobre as populações locais, né? Então eles estavam passando de fato por uma grande crise já naquela época, com o problema de um rio, né? O fato desse rio ter secado. Há muitos movimentos geológicos, né? Inclusive a formação do Himalaia naquela região. Então você tem aí algumas consequências para a população local, empobrecimento, enfraquecimento e a invasão desses povos arianos com a sua total dominação agora, né? Então esses povos arianos vão invadir a região, vão dar uma escrita, né, um texto escrito agora, as tradições orais védicas que estavam presentes aí desde muito recuado na história, e vão fazer um movimento sincretista, dando seus próprios nomes a essas deidades que estavam presentes no período védico e constituindo agora, né, o hinduísmo bramânico, segunda fase, hinduísmo bramânico. Esta fase recebe o nome de Vedanta, ou seja, fim dos Vedas, né? Então,
acabou com a fase dos Vedas, entrou a fase dos Brahmanes agora, né? Nessa fase histórica surgem os deuses que formam a tríade hindu. Então Prajapati se transforma em Brahma, Indra dos Vedas se transforma em Vishnu e Rudra dos Vedas também se transforma em Shiva, tá? Então temos aí os avatares, né? Depois vamos ter as divisões, né? Vamos ter a formação aí do Jainismo, tá? Que vamos falar um pouco mais dele daqui a pouco, e do budismo, né? Que se destacam aí dentre a tradição hindu, tá? Ok? Se diferenciam mesmo. Mesmo que o hinduísmo já tenha uma grande variação em si, estas ramificações se destacaram dela, então elas se apartaram mesmo dela, tá? Seguiram outro caminho, tiveram início nela, mas seguiram outro caminho. Agora, seguindo adiante, primeiramente aqui um pouco dessa cosmogonia hindu. A Terra era uma meia esfera sustentada por elefantes, apoiada nas costas de uma tartaruga que estava dentro do universo, que era uma grande serpente enrodilhada, uma serpente que morde a própria cauda. Então temos aí a cosmogonia, a forma de pensar, né, dos hindus, propagada desde os Vedas, propagada desde as tradições orais, registrada depois pelos Brahmanes, tá ok? Temos aí características da cosmogonia hindu. Sobre os Vedas, veja, hinduísmo védico, Rig Veda. Segundo Max Miller, o Rig Veda é o documento mais antigo da Índia, formado por 1028 hinos. Contém mais ou menos 1600 palavras, considerado como um arquivo do pensamento humano que permaneceu durante séculos na memória dos homens. O termo Rig Veda, conhecido como Livro dos Versos, é composto de versos, estâncias, estrofes e hinos. É a coleção litúrgica de hinos de povos arianos dirigido às divindades. Então, é uma tradição muito antiga, tradição que versa sobre diversos assuntos e que foi depois, posteriormente, registrada, tá ok? Dando-se então o período Vedanta, encerramento desse período, dessa construção, desse tipo de sabedoria, para agora a instituição, né, e a sobreposição do período Brahmani com outros tipos de obras, principalmente obras épicas. Religião proto-indiana. Veja só, esse conteúdo eu estou trazendo de outro livro que eu acho muito interessante, que é a História da Antiguidade Oriental, de Mário Curtis Giordani. Mário Curtis Giordani, História da Antiguidade Oriental. Então também quero trazer algumas informações muito importantes desse livro, ok? Vão nos elucidar aí, né, sobre esse importante tema aí do hinduísmo, tá ok? Então preciso trazer essas informações porque elas enriquecem aí o nosso entendimento acerca do hinduísmo. Depois eu vou trazer algum outro texto aqui do Religiões do Mundo, mas primeiro aqui o texto, tá certo, de Mário Curtis Giordani. Veja só, um fato que chama a atenção, conforme está em tela, um fato que chama a atenção do arqueólogo nas ruínas de Mohenjo-Daro é a ausência de templos na antiga cidade do Vale do Indo. Para sermos mais exatos, digamos que até o presente não se encontram vestígios inequívocos desses edifícios tão comuns na cidade do antigo Oriente Próximo. A inexistência, inclusive tem um mapa aí colocando a Harappa, Meerut, Mohenjo-Daro e Lothal, tá ok? A inexistência de templos não indica, é claro, não implica, é claro, na ausência de religião. As estatuetas, os talismãs, os sinetes encontrados em suas ruínas provam exuberante o espírito religioso das populações proto-indianas, populações indígenas anteriores à invasão ariana, tá ok? Uma das divindades mais representadas aparece com um complicado ornato na cabeça, com 2 chifres, braceletes nos braços, cercada de animais e agachada sobre uma espécie de trono baixo. Os estudiosos veem nesse ídolo protótipo do grande deus hindu Shiva, senhor dos animais e príncipe de todos os yogi. A representação de uma deusa cornuda, cercada de animais, em pé numa árvore, parece sugerir uma relação com a devoção ainda hoje existente entre os hindus e a deusa Lakshmi. Então veja, tradições resgatadas desde milênios atrás, comunicadas oralmente pelos
os povos indígenas, registrada nos Vedas e que ainda hoje está presente, acerca da deusa Lakshmi, uma religião mais popular, tá ok? Numa religião mais popular. E a árvore sagrada Pipal, que lhes serve de habitação. E teriam os banhos em águas sagradas da Índia contemporânea alguma relação com os grandes estabelecimentos de banho encontrados nas ruínas de Mohenjo-daro? Isso aqui é religião popular, de purificações por meio desses banhos, aquilo que a gente vê na TV, aquelas cerimônias, né, conforme os rituais de festas, calendário de festas instituído, eles vão até o rio Ganges e tomam aqueles banhos sagrados, tá ok? E pessoas que são lançadas mortas no rio e o corpo fica boiando nas águas. Então, esses aspectos da religião popular, eles são ao mesmo tempo muito antigos, muito arraigados na população e também, infelizmente, muito prejudiciais, tá ok? Então tem toda essa questão de contaminação das águas e tudo mais, mas infelizmente o tradicionalismo se sobrepõe a questões práticas, como por exemplo de higiene. Então eles mantêm, mesmo com todas as questões complicadas, todo o prejuízo causado, eles mantêm, uma vez que é um tradicionalismo milenar. O culto dos animais predominava na religião dos habitantes de Mohenjo-daro. O touro, o rinoceronte, o tigre, o elefante e a serpente eram objeto de veneração. Veja, totemismo. Então, saindo daquela religião mais intelectualizada dos brahmanes, das narrativas épicas, você vem descendo, passando por uma questão mais mística dos gurus, dos encantadores e tal, e mais ainda abaixo, nas castas inferiores, na população, de modo geral, classe mais baixa, você vê uma religião até mesmo totemista, né? Uma religião animista, que dá alma a todas as coisas, e totemista, que de fato venera, adora e vê uma relação entre aquele totem e ele mesmo, né? Como sendo um ser representativo de sua própria origem, tá ok? Então temos essas características aí da religião indiana. As deidades védicas, o Rig Veda cita 33 deuses, dos quais destacam-se 5. Indra, o rei dos deuses, o governador do céu, representando o poder do raio, da energia. Agni, o fogo, considerado o mensageiro dos deuses. No ritual ele depura a oferenda e a leva em forma sutil a Deus. É a conexão entre os homens e deuses. É também a luz para a mente ver e compreender a verdade. Surya, o sol, é dito que ele é a alma suprema dos Vedas e deve ser adorado por todos que desejam a liberação da ignorância. É interessante que o autor da apostila, Expedito Marinho, vai trazer até uma colocação interessante relacionada a essa questão do sol, essa veneração ao sol, como que um Deus que se distingue dentre os demais, uma forma de culto que se distingue dentre as demais, tá certo? Sai um pouco aí do lugar comum desse culto indiano e de fato assume uma característica um tanto contrastante com ela. Vayu é o deus do vento, do ar e do prana. Divide seu poder com Indra, o senhor do céu. É invisível, habitando em nossos corpos como os 5 ares vitais: prana, apana, samana, vyana e udanai. Veja só as manifestações da religiosidade védica. Esses slides, muitos deles obtive de outros estudos que estão disponíveis na internet, que aconselho você visitar estes sites, tá ok? E estamos utilizando aqui para poder enriquecer mais a nossa aula, tanto essa questão desses slides quanto a questão dos livros que estão sendo indicados. Recomendo que você visite esses sites, tá ok? Ainda sobre o Vedismo, sobre essa religião tradicional antiga dos indianos, veja aí as suas representações, tá certo? Como estão em tela. Indra, Agni, Varuna e Vayu, ok? Esses deuses que serão absorvidos depois pela cultura brahmane, né, dos arianos. O Vedismo, chama-se Vedismo a religião que antecede o brahmanismo propriamente dito, e que se encontra nos Vedas. Podemos considerá-lo como uma etapa da evolução religiosa indo-ariana. As tradições desses, ao invadirem a Índia, sofreram naturalmente a influência dos costumes da nova região, o Pendjab, e tomaram novas formas. Comecemos o estudo desta fase evolutiva com algumas das divindades citadas nos Vedas, os deuses. Acerca de Agni, o que ele diz? Deus relacionado ao fogo. É o deus ao qual se dirige a maior parte dos hinos do Rig Veda.
é o Deus do lar, que se encontra próximo dos homens, é o pai destes. O Deus do sacrifício, que leva as oferendas aos outros deuses, é o Deus do fogo, que queima no altar do sacrifício do fogo, em torno do qual a família se reúne ao cair da noite. Do fogo que possibilita a cocção dos alimentos e expulsa as trevas. Então, a respeito de Agni relacionado ao fogo. Indra é uma das figuras mais expressivas do panteão védico. Deve ter sido de origem um deus de um clã vitorioso. É um deus guerreiro que auxilia os arianos combatentes em luta contra as deidades maléficas inimigas dos homens. Os Vedas chamam-no soberano do céu, animador de todas as coisas, dispensador dos benefícios. Dele dependem a fecundidade, a chuva e o raio. Varuna agora é o rei do universo, dos deuses e dos homens. Equivale ao Ahura Mazda, ou Ahura Mazda do zoroastrismo. Esse é Varuna. É um deus majestoso, o deus celeste por excelência, a fonte de toda a vida e de todo o bem. Rege a ordem moral e jurídica. Tudo vê, tudo escuta. O sol é seu olho, o céu e sua vestimenta. A tempestade e seus sopros. Os hinos que lhes são dedicados caracterizam-se por significativa elevação moral. Veja só que interessante, né, em relação a Varuna. Outros deuses venerados são Surya, o deus do sol, Ushas, a aurora, Vishnu, outro deus solar que desempenhará importante papel mais tarde, Rudra, deus da tempestade, que dominará mais tarde sob o nome de Siva. Oculto, todos esses deuses são venerados e invocados em geral com a finalidade de se obter uma posteridade masculina, a supervalorização do elemento masculino na sociedade, né? Uma posteridade masculina, está presente em várias culturas, inclusive no judaísmo, né? De modo tradicional, acabou se supervalorizando também a figura masculina, oferecendo contraponto a isso a postura de Cristo, que inseria as mulheres dentre seus grupos, né? Então a mulher tinha espaço nos grupos daqueles que assistiam a pregação, né, de Cristo, que eles valorizavam as mulheres. E Paulo, né, Paulo, em contradição àquilo que alguns erroneamente afirmam de Paulo, afirmam que havia alguma misoginia em Paulo, na verdade ele promovia sim o respeito e até a igualdade de direitos, quando Paulo fala que o corpo da mulher é do homem, do varão, mas o corpo do homem é da mulher. Veja só, o homem é importante porque veio primeiro, mas o homem não é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, e diante de Deus todos são iguais. Então veja como Paulo, essa misoginia, essa pretexta misoginia, na verdade é falta de entendimento. Paulo, Cristo, Jesus e Paulo foram grandes promotores aí da valorização da mulher. Agora veja aí, muitas dessas manifestações religiosas apenas, tá? Naquele conceito de apenas religião como construção humana, acabam supervalorizando a figura masculina e acabam supervalorizando também algumas classes sociais e promovendo o preconceito. Então, temos características da religião constituída, né, pelas folhas como Adão e Eva fizeram para si. Religião como construção humana apenas, e não revelação divina. O mais simples compõe os alimentos como leite e é oferecido em casa pelo chefe de família. O mais solene é o sacrifício do cavalo de batalha dos reis. Famosa é a libação do soma, bebida embriagante feita de uma planta chamada Asclepias ácida. Por ocasião dos sacrifícios importantes ardiam 3 fogos: o fogo do dono da casa, que lembra o fogo purificador do lar, que se tornou tão importante na Pérsia, o fogo do sacrifício para os deuses e o fogo do sul para a proteção contra os espíritos malignos, o que nos faz pensar no fogo de proteção germânica. Sacrifica-se regularmente, incansavelmente e abundantemente pela manhã e pela tarde por ocasião da lua cheia e da lua nova. No início da estação das chuvas, no interior e no exterior da casa, mostrava-se ávaro de sacrifícios. Mostrar-se ávaro de sacrifícios é o pior dos pecados. A importância do sacrifício dá um lugar proeminente ao sacerdócio. Quanto mais o sacrifício revestiu o caráter de um ato reinante infalivelmente sobre o céu e a terra, tanto mais os sacerdotes se encontravam aproximados do centro mesmo da existência. O sacrifício foi elevado pelos teóricos sacerdotais ao ponto de constituir o sentido próprio e único do mundo.
tá ok? A vida no além-túmulo. A incineração fazia parte dos ritos funerários. Agni era o intermediário entre a vida presente e a vida futura. Em que consistirá ela? O destino dos mortos é obscuro. Ora aparecem como unidos às águas, e as plantas, ora como vivendo no reino de Yama, apresentado nos Vedas como o Deus dos mortos e Senhor dos infernos. Deus dos mortos e Senhor dos infernos. Há um conceito semelhante, né, dentre outras culturas, como por exemplo, você vê no cântico de Gilgamesh, né, o epopeia de Gilgamesh, um conceito semelhante também, ligando aí as pessoas, né, no seu além-túmulo também, ao mundo dos mortos inferior, né, aos infernos também. Então tem semelhanças, quando você começa a analisar, você vai percebendo essas semelhanças entre essas religiosidades, essa religiosidade indiana e outras manifestações, né, outros ritos religiosos. Então a página do Rig Veda, aí para você observar, quando os arianos, os brahmanes, registraram nessas tradições orais e deram suas próprias variações a elas, e veja aí uma página em sânscrito, ok? Uma página em sânscrito. Os Vedas. Sábios do hinduísmo